Gente, eu fico pensando aqui, nesse Maracanã escuro aqui agora, como sempre vindo aqui para gravar esse vídeo para vocês, esse vídeo pós-jogo, que é um vídeo de análise e que, com a cabeça um pouquinho mais fria depois do jogo, a gente tenta entender tudo o que aconteceu. E foi um jogo maluco aqui no Maracanã. Certamente muito agradável para quem assistiu de casa e que não tem envolvimento, nem com o Fluminense, nem com Fortaleza. Foi um grande entretenimento, sem dúvida alguma. Mas eu estava aqui me perguntando o que a gente fez para ter que sofrer tanto assim em 2024, meu irmão. Parece que todo o acúmulo de felicidade, alegria que transbordou em 2023, a fatura chegou de uma vez só, meu amigo, sem parcelamento. Veio tudo de uma vez só. E não tem jeito. Vai ser assim até o fim. Ou eu espero que não seja literalmente até o fim. Eu espero que seja pelo menos até quase o fim. Que é a penúltima rodada e vai ser aqui no Maracanã também contra o Cuiabá. Mas a penúria, ela continua. A luta ela continua, mas o Fluminense saiu daqui do Maracanã hoje com um resultado que a gente não queria, um resultado que a gente não desejava, não foi o resultado que a gente precisava, mas foi um empate que mantém o Fluminense vivo na luta contra o Z4. Dos 3 jogos em casa que a gente tem aqui, porque no cenário ideal, na verdade, que é o que a gente vem falando, o cenário ideal seria o Fluminense cumprir com o seu papel, fazer o seu dever de casa, vencer os jogos aqui no Maracanã e acabou. Fim de papo, fim desse pesadelo. Mas a gente sabe que é um time que vem cabaleando, é um time que vem oscilando. Então, por isso, não tem jeito, a gente tem que secar os rivais, porque a gente sabe que a gente não tem garantia de que o Fluminense vai fazer isso. Não fez hoje aqui, mas esses 3 jogos, o que dava para perder ponto é esse. Os outros, esquece. Não tem conversa. Terça-feira contra o Criciúma aqui, não tem conversa. E eu tô, talvez, eu planejei uma coisa na minha cabeça e tô fazendo outra. Porque talvez eu esteja começando esse vídeo aqui de trás para frente. Em vez de começar pelo que foi o jogo, pelos gols, eu tô fazendo aqui já uma análise do que é a nossa realidade, de como está a tabela a partir de agora, a partir desse empate diante do Fortaleza. Terça-feira contra o Criciúma é um jogo que pode fazer o Fluminense chegar a 4 pontos de vantagem no Z4, com 2 vitórias a mais que o próprio Criciúma e 3 a mais que o Bragantino. O Bragantino vai pegar o Internacional no Beira-Rio. Isso vai garantir o Fluminense? Não, isso matematicamente não garante a permanência, mas obviamente vai ser um passo muito importante para isso. Mas esse empate ele pressiona ainda mais o Fluminense para enfrentar o Criciúma. É verdade. Por isso que o resultado aqui hoje, o ideal seria uma vitória, óbvio. Todo mundo queria uma vitória. Seria assim um passo gigantesco rumo à permanência. Mas ela não aconteceu. E ela não aconteceu por alguns motivos. Por erros, novamente, que o time cometeu, e nem sempre são, não necessariamente os mesmos erros, mas é o mesmo tipo de erro, sabe? Quando não é um, é outro. Porque o Fluminense 2024, ele é sádico, é um time cruel, é um time que ele se especializou em maltratar o torcedor. Essa que é a realidade. Por que eu tô falando isso? A gente viu aqui no Maracanã 18 minutos de um futebol que sei lá, 2022, a pessoa foi pra Tailândia fazer uma imersão no budismo. Ficou lá mais de 2 anos. Voltou agora. Se olha só os 18 minutos do primeiro tempo, fala, opa, nada mudou. O time tá jogando pra cacete, é o Fluminense 2022. É impressionante. O Fluminense dominou o jogo, foi pra cima, o Keno jogando pra caramba, rabiscando todo mundo, tanto que o primeiro gol sai de uma jogada maravilhosa do Keno, aqui pela esquerda, foi ali,
tocou pro Lima, o Lima foi lá, fez um gol. 15 minutos o Thiago Silva deu um outro chute, a gente falou, opa, o Fortaleza encurralado, tendo que chutar a bola pra frente, batendo cabeça. O João Ricardo, goleiro experiente, foi lá, teve que fazer uma cera para dar uma parada, porque o Fortaleza estava sendo amassado pelo Fluminense no Maracanã. Mas foram, assim como em tantos e tantos jogos esse ano, foi só o começo. Estava bom demais para aquilo ali ser verdade. Estava bom demais. Aí o Martinelli resolveu tentar dar uma limpada na jogada de letra no meio de campo. Ele, como primeiro volante, foi lá, perdeu a bola. Na primeira chance que os caras tiveram, empate. E aí, quando o time está pressionado, a má fase, está nessa situação, o time grande, eu sempre falei isso, não deixa entrar na zona do rebaixamento, não deixa ficar lá, porque quando o time grande entra ali, é uma desgraça, tudo dá errado, ou quase tudo dá errado. Não tem jeito. E o Fortaleza é programado para isso. O Fortaleza é programado para recuperar a bola, contra-ataque, e é um time letal, é um time que precisa de poucas chances para fazer gol. O Fluminense leva o empate, dá aquela baqueada, torcida sente, aliás, enfim, eu vou deixar para falar da torcida depois. O time dá aquela baqueada e tal, mas depois se recompõe e começa de novo a ficar com a bola, a tentar o segundo gol. Eis que, reparem bem, aí que eu falo para vocês. Às vezes é normal. Você tem o Fluminense hoje enfrentou um adversário que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e não é por acaso. Os caras têm um time muito certinho, não tem um craque, mas tem muitos jogadores de qualidade, mais ou menos ali do mesmo nível e que sabem o que fazem em campo, que são muito bem treinados. Então os caras tinham um lateral no campo defensivo, não é no campo ofensivo não, no campo defensivo. O Fluminense todo posicionado atrás. De repente, Matheus Martinelli resolve achar uma excelente ideia, ele como primeiro volante, dá um bote lá na merda, lá na frente. Ele sai, deixa a posição dele, abre um buraco no meio de campo, a bola chega ali, o Samuel Xavier tenta dar o bote, não consegue, o Thiago Santos vem dar o bote, erra também, Thiago Silva fica no meio do caminho, Diogo Barbosa vendido no lance, fechando pro meio e o Marinho passando nas costas dele, ou seja, um efeito dominó. Uma coisa vai levando a outra. Quando um jogador, que é o primeiro volante, o Martinelli, ele erra um bote desse, vai lá na frente e abre um buraco no meio de campo, alguém tem que sair para cobrir. E isso vai gerando um efeito dominó, um efeito em cadeia, que termina, adivinhe, com o gol de virada do Fortaleza. Não tem quem aguente isso, gente. A torcida do Fluminense veio aqui, botou mais de 37 mil pessoas no Maracanã. É provável que o Fluminense termine com a quinta melhor média do Campeonato Brasileiro. E ainda tem babaca fazendo graça em rede social para falar. Se tem alguém, se tem algo que não pode ser criticado, é a torcida do Fluminense. Porque é o ano inteiro sendo escorraçado, sendo feito de otário, de babaca, por um time que foi arrogante, vaidoso, usou de salto alto aí durante grande parte da temporada, só foi mudar um pouco a postura quando estava lá na lama, já enfiada na lanterna do campeonato. Passou por tudo isso, continua como veio aqui hoje, fez uma festa absurda no início do jogo, uma atmosfera incrível, apoiando o time, isso faz toda a diferença, não dá para subestimar isso. E o torcedor do Fluminense continua ali. Falar da torcida do Fluminense é piada, é brincadeira. Então, até o torcedor que tá de saco... Até o torcedor não. Principalmente o torcedor que tá de saco cheio, que não aguenta mais isso. Quando ele acha que vai respirar, que vai ter um alívio, que vai ter um jogo tranquilo, não vem um balde de água fria, vem um cubo de gelo na cabeça. Uma pedrada na cabeça, que é o que acontece. E aí não tem como ser broxa, cara. Não tem como. A arquibancada sente, todo mundo sente. E aí vai pro intervalo e fala, cara, como é que esse time vai se recuperar com esse emocional, com esse mental? Como que vai sair disso? Só por um milagre. Porque o Fortaleza tinha a faca e o queijo na mão, tava ganhando o jogo, um time especialista no contra-ataque, vai ficar ali a hora que tiver uma chance para matar. O Mano volta pro segundo tempo, não faz alteração, depois começa a mexer no time. Colocou o Cano no lugar do Cauã Elias, fez uma partida muito ruim, muito ruim. Entrou o Serra também, e aí ele tira o Lima. Eu vou entrar num ponto importante aqui. O Lima, para mim, em relação ao Lima e Martinelli, nem deveria ser o Lima sair naquele momento. Ele tira o Lima e deixa o Martinelli. O Mano assumiu um risco hoje, muito grande, que foi, eu entendo a escalação do Keno, tanto é que o Keno foi bem durante boa parte do jogo, fez a jogada, deu assistência,
Mas deixar o Martinelli como primeiro volante é assumir um risco muito grande, porque ele não é essencialmente um primeiro volante. E já há muito tempo não joga assim. O bote que ele dá no segundo gol é uma ação intuitiva de um segundo volante, que sai para marcar mais à frente, não de um primeiro volante. Então o Mano assumiu um risco muito grande nessa escalação, que deixou o time mais ofensivo, mas também, por outro lado, exposto. E aí ele teve que mexer, depois ele nem tira o Martinelli, tinha que colocar o time pra frente. Tirou o Lima, colocou o Serna e começou... Aí vem Renato Augusto, que entrou no lugar do Keno. A gente fala, peraí, pelo amor de Deus, aí não. Aí não tem condição. Renato Augusto foi o que todo mundo pensou. Pois é, futebol é tão incrível, né? Que justamente o Renato Augusto aproveitou um cruzamento do Samuel Xavier, cabeceou pro Cano fazer o gol. E tinha que ser dele, um jogador que está sofrendo esse ano, assim como todos nós estamos sofrendo, né? Mas é um cara que honra a camisa, que ama esse clube, um cara que é amado pelo torcedor, e isso é recíproco. É um cara que certamente está sofrendo com o ano ruim que ele está fazendo, mas saiu novamente do Germancano um gol que faz o Fluminense sobreviver, que faz o Fluminense se manter de pé para as outras decisões que estão por vir. Eu vou trazer aqui, antes de concluir, melhor, já vou fechar essa parte aqui logo, porque os jogos em que mais eu me revoltei, e eu tenho certeza que vocês também, foram os jogos que o Fluminense estava aqui no Maracanã, perdendo e não conseguia dar um chute a gol, que não conseguia ter sequer uma postura de agressividade, de atitude, de revolta, sabe, de desespero por estar perdendo o jogo. Isso a gente não viu, na minha opinião, pelo menos. A gente viu um time que ele conseguiu competir, ele lutou pelo empate. O resultado, a derrota do Fluminense, na minha opinião, não seria justa aqui no Maracanã. Então, um time que ele continuou buscando, lutando para empatar o jogo, até para virar o jogo. O Fluminense não parou no empate, tentou virar e se expôs e quase levou o terceiro gol. Então, é um time que hoje brigou. Ele brigou. Mas é um mínimo que tinha que fazer. Sim, mas o Fluminense está nessa situação justamente por, em diversos momentos, não ter feito o mínimo. Se tivesse feito o mínimo em tantos e tantos outros jogos esse ano, não estaria passando essa vergonha e a gente não estaria desesperado como está agora. Então, às vezes, parece óbvio, tem que fazer o mínimo, mas o mínimo não estava sendo feito. O time brigou, lutou e conseguiu chegar ao empate no gol de Germancano. Essa postura, aí sim eu vou deixar para a parte final do vídeo, ela traz um tiquinho de esperança, um pouquinho, pelo menos, para não deixar que esse resultado seja de fato um resultado trágico. E na entrevista coletiva, o Mano falou não só sobre o jogo, mas também revelou que o Cano jogou lesionado. Lesionado não, mas enfim, sentindo dores musculares, um problema muscular. E também falou sobre o jogo. Vou trazer o trecho da entrevista do Mano. Bom, a gente esperava um jogo muito difícil porque o adversário tem muita qualidade, ele está disputando o título do campeonato por méritos seus, pela sua campanha. Tem um trabalho bem consistente, um time muito vertical, né? Eles estavam vindo de 2 vitórias de 3-0. Então estavam muito confiantes, mas o Fluminense iniciou bem a partida, conseguiu propor coisas importantes para sair na frente. Depois existiram pequenas modificações no jogo. O Vojvoda mudou o jeito da equipe jogar, baixou para uma linha de 5 para cuidar o nosso lado esquerdo com o Keno, que estava levando vantagem sobre o lado, Lima e Keno e Diogo. E aí nós saímos do jogo, né? A primeira bola do gol que tomamos era uma bola controlada pela gente. E devolvemos a tranquilidade a eles. Perdemos um pouco da tranquilidade, porque o torcedor ficou um pouco ansioso, naturalmente ansioso, né? Ele veio, ele quis ajudar, mas ele está tenso como a situação é tensa. E aí a gente começou a errar e dar espaços para um time contra-atacar que é mortal nesse tipo de jogo, né? Fomos para o intervalo dessa maneira, modificamos um pouco o jeito do posicionamento da equipe, tirei áreas da ponta, porque achei que estava muito como ponta a ponta.
E para nós, aquela hora, ele com linha de 5 não adiantava a gente fazer ponta a ponta, porque ficava com a área muito vazia, eles com 3 por dentro. Nós já tínhamos feito 2 ou 3 jogadas pelo lado, mas não conseguimos concluir. O time voltou com volume, fez um segundo tempo, né, de imposição, de entrega, de superação. Mas a gente precisava cuidar aquele contra-ataque sempre, porque era um contra-ataque difícil, né? Depois a gente foi mudando também um pouco das questões de troca. O Cauã não estava numa noite tão feliz, isso acontece, isso é normal, às vezes as coisas não dão tão certo. A gente fez a troca por Cano, que não estava 100%, e vocês viram que não estava 100%, porque terminou o jogo mancando, né? Teve um probleminha muscular aí no jogo do treino do sábado passado. Coloquei 2 pontas para pelo menos um tempo do jogo, um momento para tentar fazer alguma coisa diferente. Achei que ficou perigoso demais, o meio ficou um pouco aberto demais. Eu coloquei Renato para dentro, acho que a equipe ficou mais calma com essa bola no pé, tentando de várias maneiras chegar ao gol de empate. Chegou o gol de empate. E a gente fez a última alteração para tentar vencer o jogo, porque esse era um dos nossos objetivos. Quase conseguimos. Saímos daqui com um empate que não era o melhor dos resultados, mas a equipe sai forte pela postura, pela busca, pela maneira como se entregou para buscar um resultado adverso e sair, no mínimo, com um ponto aqui que dá mais um ponto na tabela para a gente e nos deixa mais forte para terça-feira. Hoje o Fluminense chegou ao 30º gol no Campeonato Brasileiro, né? Se a gente comparar com outros anos, ano passado o Fluminense marcou 51 na competição e no ano retrasado 63. A que você atribui essa diminuição tão drástica no número de gols do Fluminense na competição? Mudaram muitas coisas. Eu acho que estamos em outro processo, com outro treinador novo, com outras mentalidades e visão do jogo. Então acho que temos que ter paciência, temos que continuar trabalhando, tentar cada vez que a gente joga fazer nosso melhor. Por aí nesse ano foi um pouco muito difícil, vários jogadores machucados que não estavam em seu melhor momento, me incluyo também. Então é importante continuar trabalhando para poder ajudar o time e sair dessa situação que é um pouco incômoda ali embaixo. Você jogou machucado hoje? Como? Você jogou machucado hoje? A ver, não machucado, estava com um problema ali no músculo, na perna esquerda, ficou um pouco embolado e hoje também estava aí com um pequeno dor. Mas continuei jogando e finalizei a partida bem. Enfim, não deixa de ser uma preocupação, né? Porque o Cauã Elias, enfim, fez um jogo muito ruim, não tem jogado assim muito bem já faz algum tempo, e agora a gente não sabe como é que vai estar o Cano para o jogo de terça-feira. Já é uma preocupação para o jogo da próxima terça contra o Criciúma. Como se não bastasse todos os problemas que nós já temos, né? O Mano fez uma análise da partida ali que, enfim, acho que é uma análise lógica dentro daquilo que ele pode falar, do que pode fazer, reconheceu que o jogo que dava para perder algum ponto desses seria contra o Fortaleza, porque depois não tem mais conversa, sabe que a vitória é uma obrigação, como de fato será uma obrigação, mas a forma como terminou esse jogo, ela, na minha opinião, não é que deixa, é difícil falar uma impressão positiva diante de mais um empate em casa, mas é um cenário diferente, porque veja bem, uma coisa é você tomar uma virada, tudo bem, da forma bizarra como levou, 2 gols daquele jeito, é péssimo. Mas terminar o jogo brigando, lutando, empatando e brigando para fazer o terceiro, mesmo correndo o risco de levar um terceiro gol, que aconteceu até, gol impedido, ainda bem, graças a Deus, seria um gol bizarro, ali uma trabalhada do Thiago Santos e Samuel Xavier, mas o time estava brigando e estava acreditando que poderia fazer o terceiro gol. Então deixa a sensação de que, porra, os caras pelo menos brigaram, correram atrás, empataram, agora vão para a decisão contra o Criciúma. É diferente de, como aconteceu em vários outros jogos aqui, de estar ganhando o jogo, chegar nos acréscimos, levar um gol e pum, a vitória escapar pelos dedos, como escapou tantas e tantas vezes esse ano. A sensação que fica é uma sensação diferente. Dentro do que foi um jogo aleatório, foi um jogo em que
tudo poderia ter acontecido. E repito, gente, o Fluminense não empatou contra o Vitória, a Juventude, como fez aqui, né? Perdeu esses jogos, tantos aqui no Maracanã. Não foi contra o Grêmio, que tá brigando na parte de baixo da tabela também. Foi contra um time que tá brigando pelo título, isso é fato. Um time que tem qualidade. Então, eu acho que foi um jogo aleatório, poderia ter acontecido qualquer coisa aqui hoje no Maracanã. Jogo muito aberto, eu já sabia que seria assim, porque o empate é ruim para os dois, foi ruim para os dois. Fluminense e Fortaleza precisavam vencer aqui hoje, cada um com o seu objetivo. Então, diante da aleatoriedade que foi o jogo, da maluquice que foi o jogo, dá para dizer que a gente sobrevive, respira para mais uma decisão. Não foi o ideal, mas poderia ter sido pior. Mais um daqueles jogos que a gente fala, poderia ter sido pior. Esse empate mantém o Fluminense vivo. A luta segue, as dificuldades seguem, a gente sabe, e vai ser assim, mas contra o Criciúma não tem outra discussão. A obrigação é vencer, não tem outro resultado. Para se manter na primeira divisão, o Fluminense precisa ganhar esse jogo. Porque depois tem o Atlético em Curitiba, e aí vai ter mais um jogo aqui contra o Cuiabá, chegaria a 41 pontos, contra o Cuiabá poderia chegar a 44 pontos aqui, eu não estou nem contando o jogo contra o Atlético Paranaense. É isso. Essa é a nossa realidade hoje, é pelo que a gente vai brigar. Vamos respirar um pouco até terça-feira, voltar aqui, se Deus quiser, conquistar essa vitória. Fechou? Se você puder, deixa aqui o seu like, seu comentário também, como sempre, muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal do Lessa, a gente volta ao longo do dia com mais informações. Um abraço para vocês. Seguimos.